Então tá, vamos fazer uma oração e aí a gente já começa a nossa aula. Senhor meu Deus, grato sou a Ti, Senhor, porque o Teu amor tem nos alcançado, a Tua bondade tem sido evidente nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por permitir estar aqui nesta congregação junto com esses jovens para falarmos da Tua palavra. Que tudo que for comentado aqui seja para a honra, para a glória do Teu nome e edificação da Tua igreja. Que a Tua graça, a Tua bênção possa vir sobre a mente de cada um desses jovens e que eles possam ter disposição para adquirir conhecimento e que esse conhecimento possa permanecer na vida deles e frutificar na vida deles para a honra e glória do Teu reino, hoje e sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, a nossa lição, a lição de vocês, né, que é jovens, ela tem um assunto muito bom. E por uma grata satisfação e alegria, essa aula foi escrita por um amigo meu, essa revista, o pastor Valmir Nascimento. Ele é da Assembleia de Deus ali de Cuiabá. É um homem muito inteligente, muito usado por Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesse trimestre, pelo menos eu posso falar, a lição dos jovens está melhor que a lição dos adultos. O assunto é mais interessante, é mais aplicável, o assunto é mais direcionado para a vida prática da gente. Não que aquele lá não seja, mas esse aqui é mais impactante. E eu não sei como é que vocês têm acompanhado. Fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia. E aí eu já quero de cara dizer para vocês o seguinte. Tem um livro, fica uma dica aqui para vocês. Não sei se vocês têm o hábito de ler, mas tem um livro muito bom. Um livro chamado Reto aos Próprios Olhos. George M. Schwab. Reto aos Próprios Olhos. Você coloca lá no Google, livro Reto aos Próprios Olhos, vai aparecer para vocês. Esse livro, Reto aos Próprios Olhos, vai fazer mais ou menos o que a lição desse trimestre de vocês pretende. Vai fazer uma análise sobre o livro de Juízes. Para aqueles que não conhecem ainda muito bem a Bíblia, fica a minha dica aqui para vocês. Se vocês quiserem assistir uma aula de teologia, lá na sede, nós temos um curso chamado ETAD. Se vocês quiserem amanhã assistir uma aula minha lá, fiquem à vontade. Amanhã nós vamos falar sobre ecumenismo e comunismo, dentro do curso programado. Mas tem outras matérias lá e se vocês acharem interessante, podem se matricular. E aí, pode entrar, irmão Daniel, sente. E aí, dentro do curso de teologia, nós aprendemos algumas coisas. E uma das coisas que fica evidente é que o livro de Juízes, ele vai contar a história de todos os personagens que Deus levantou para liderar o povo de Israel, que ainda não tinha se estabelecido como nação, ainda era meio que uma questão de várias tribos, e cada tribo tinha o seu líder, e mais ou menos cada tribo agia meio que de acordo com o que achava melhor. Não à toa o livro que eu indiquei a vocês já aqui diz reto aos próprios olhos. E aí, o assunto da lição aqui, ele vai dizer fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia. Para caracterizar, para colocar dentro do contexto, a apostasia é quando você nega a ação
de uma divindade, seja ela qual for. As pessoas costumam acreditar que só existe apostasia no meio evangélico, mas não. A apostasia é a negação da ação de uma divindade. E vem ser interessante o fato de Deus levantar pessoas dentro do período dos juízes. E aí, por mais que você leia o livro de Juízes e veja que são poucos capítulos, há uma coisa muito recorrente que vai ser estudada melhor dentro lá de uma coisa que, uma matéria, um campo que eles tentam colocar como relevante, que é numerologia bíblica. Uma coisa que é caracterizada no livro dos Juízes é, todas as vezes que Deus levanta um juiz, esse juiz, ele começa fazendo aquilo que agrada a Deus, e aí o povo experimenta 40 anos de paz. Isso é característico. Todos são levantados, passam 40 anos, e aí quando vai acabando os 40 anos, começa a descer a ladeira novamente. Isso não coloca Gideão como uma exceção. Vocês viram na lição passada a ascensão de Gideão. Como que Gideão é chamado, como que Gideão é trazido para a evidência. E aí vale destacar aqui para vocês, não sei se o professor falou lá, e também não quero ficar fazendo comparação com o professor de lá, porque cada um tem o seu método de dar aula, mas eu preciso fazer essa referência lá para trazer, para fazer sentido do que eu vou falar aqui agora. Muitas pessoas acham que Deus só vai usar aquele que já está qualificado. Há uma máxima, há uma frase que impera no nosso meio que diz assim, Deus não usa os capacitados, mas capacita os chamados. Beleza, não deixa de ser verdade, mas não é 100% da verdade. Se essa fosse uma verdade em 100%, Deus não teria chamado Paulo. O apóstolo Paulo era extremamente capacitado. Dos apóstolos, Paulo era o mais capacitado de todos. Dos seres humanos que habitaram a face da terra, pelo menos um dia na sua vida, Paulo era o mais capacitado de todos. Para vocês terem uma noção, registros da história da humanidade falam que Salomão foi o homem mais inteligente, mais sábio, mais prudente que pisou a face da terra. Vocês sabem disso, né? Quem foi o melhor professor que habitou a face da terra? Vocês sabem? O nome dele era Gamaliel. Gamaliel foi o melhor professor que habitou a face da terra. E o melhor aluno do Gamaliel foi o apóstolo Paulo. Paulo era excelente em tudo o que ele fazia. Então, essa máxima de Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados, não é de todo verdade, porque Paulo era extremamente capacitado e foi chamado por Deus. Ao contraste com Gideão, tem também a questão da primogenitura, que muitas pessoas acham que só vão ser chamados para o serviço na casa de Deus se eles forem o primeiro da família. E aí é engraçado que na chamada de Gideão, Gideão fala assim, Gideão está conversando com o anjo, ele fala assim, mas eu? Como eu? Eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor da tribo, a minha tribo é a menor do povo. A probabilidade disso ser verdade não está batendo. Mas Gideão foi chamado por Deus. E aí, a nossa lição ela vai contar que Gideão tem o episódio lá da guerra, onde ele convoca soldados para uma batalha contra os inimigos de Israel. Se eu não estiver enganado, era contra os midianitas.
E aí 22 aparece. 22 mil aparece. Nesses 22 mil, Deus fala para ele assim: tem uma turma aí que não é habilitada para o serviço. Muita gente faz uma interpretação um pouco errada dessa limitação que Deus vai dar. Mas aí no livro que eu indiquei a vocês, vai ter uma leitura maravilhosa que ele diz assim: havia no meio daquele povo, daquele volume de 22 mil, gente que não estava preparada para aquela tarefa. E é aí que agora a nossa aula começa. A nossa aula começa e a minha ideia é colocar vocês sintonizados com uma coisa que é fundamental para o reino de Deus. Veja bem, não é para o funcionamento da igreja e nem é para a vida de vocês. É para o reino de Deus. Entendam que a vida de vocês e a igreja de vocês vai ter sucesso quando vocês estiverem trabalhando para o reino. Tá? Ah, mas eu sou só uma boleira, eu só faço bolo. Se você estiver fazendo bolos com o intuito de que o reino de Deus seja glorificado, então os seus bolos serão vendidos e sua produção vai aumentar e você vai fazer com excelência e você vai melhorar a técnica e o seu bolo vai melhorar e a sua clientela vai aumentar. E tudo isso não porque você é uma boleira ou é por causa do reino. O propósito é o reino. Ok? Certo? A senhora quer fazer a chamada? Então, faça a chamada. Lucas. Presente. Camila. Presente. Gabriele. Presente. Caio. Elineide. Suelen. Presente. Gustavo. Rayane. Samuel. Vinícius. Mateus. Rafael. Não dá brilhos? Tudo bem, né? Uma. Três. O senhor vai filar. Ah, tá. As revistas. Minha filha, a sua vai filar também. Subiu, né? Você era perto, né? Tá ok? Amém? É a sua revista, né? Então, isso aí, ficou bem feito agora. Muito... Amém. Então, gente, retomando aqui a nossa aula, a chamada de Gideão, ela se dá no momento em que o povo de Israel está sofrendo uma grande opressão, consequência de ter abandonado a Deus, certo? E aí é um ciclo, tá? Não é um círculo, que um círculo é só um redondo, é um ciclo, ou seja, são fases da vida que se repetem. É um ciclo vicioso. Vocês são jovens. Eu já passei pela idade de vocês. Pode não parecer. Eu sei que esse rostinho de 20 e esse corpinho de 15 engana bastante. Mas eu já passei dos 40. E aí eu já tive vários ciclos na vida, de altos e baixos. Talvez alguém aqui na sala esteja enfrentando o seu primeiro ciclo de subida
e descida. O problema não é a descida, o problema é a subida. Porque a descida você não tem como evitar. O problema é a subida, porque na subida exige força de você. A descida é ladeira abaixo e deixa a gravidade. Agora o problema é a subida. E é interessante que a Bíblia vai fazer analogia com o céu, dizendo que o céu é para cima. Então há um esforço da nossa parte em querer a comunhão com Deus. O povo de Israel estava vivendo a ladeira abaixo. Eles tinham abandonado a Deus. E agora Deus levanta Gideão. E aí é característico que Gideão agora é o personagem. No livro que indiquei a vocês, vai ter uma referência maravilhosa para o seguinte ponto. Durante todo o período dos juízes, Deus levanta 12 juízes. 12 juízes. Basicamente, um por cada tribo. Só que não foram ao mesmo tempo. São períodos diferentes. E não há uma sequência definida. E quando chega a vez de Gideão, Gideão é extremamente o oposto daquilo que se esperava. Aonde que Gideão está quando ele recebe a chamada do Senhor? Vocês lembram? Aonde? O que é lagar? Lagar é um local aonde você prensa azeitonas para fazer azeite. E ele estava fazendo o que lá? Malhando trigo. Você sabe o que é malhar trigo? Antigamente pegava os feixes de trigo e batia. Qual é a finalidade disso? Hoje é tudo mecanizado, processado. Se vocês procurarem na internet um videozinho no YouTube de colheita de algodão, vocês vão ver máquinas enormes que entram na plantação e vão fazendo o processo todo, e o caroço sai para um lado e sai rolos enormes de algodões pronto para colocar em cima do caminhão. Naquela época não era assim. Naquela época a colheita do algodão era à mão. Tem uma fruta assim, que ela não é muito característica aqui de Vilhena. Vocês conhecem cupuaçu? Vocês gostam de cupuaçu? É porque vocês nunca tiveram que fazer polpa de cupuaçu. Não? Já tomaram o suco de cacau? Ah, suco de cacau não é bom não, é porque você nunca teve que fazer polpa de cacau. Porque o cupuaçu ainda tem onde você meter a tesoura e tirar. E o cacau? Era na mão que se colhia algodão. E o trigo era malhado, era pego e era batido. Qual era a finalidade? Há uma parábola lá no Novo Testamento que fala do joio e o trigo. Visualmente eles são iguais. O joio é igual ao trigo. A diferença é que quando você pega grãos de trigo, coloca na mão e esfrega uma mão na outra, fazendo esse processo assim, você debulha o trigo e os grãos de trigo, os caroços do trigo, ficam na sua mão. Quando você faz isso com o joio, só fica palha. Não fica nada na sua mão. Imagina Gideão fazendo isso dentro de um lagar. Lagar não é o local apropriado para debulhar trigo. Então, já está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Por que Gideão estava lá? Porque se ele estivesse colhendo o trigo a céu aberto, que era o correto, porque você pegava, debulhava, batia e aí jogava para cima, o vento batia, levava a palha e os grãos caíam. Se você faz isso, de longe, os inimigos veriam o movimento da fumaça,
aquela névoa levantada de palha, ia chamar a atenção e os inimigos falaram, tem um israelita ali malhando o trigo, vamos lá, vamos roubar a produção de trigo deles. Então Gideão estava escondido. A aplicação que a gente traz para a nossa vida hoje, não é porque você está escondido, que ninguém repara em você, que você não tem potencial para a obra de Deus. Tá? Já fique alerta com isso. Você tem potencial para a obra de Deus, só precisa saber aonde você está e qual é o propósito de Deus na sua vida. Gideão vai então lutar contra os midianitas, tem a situação lá dos 22 mil soldados, e aí Deus fala para Gideão, tem gente demais, faz uma seleção, e nessa seleção o número de soldados desce para 300. Parece impossível que numa guerra contra um outro inimigo muito bem preparado, você possa lutar apenas com 300 soldados e vencê-los. Mas Gideão vence. E aí uma coisa que muita gente fala, muitos pregadores vão falar para vocês é, Gideão venceu com 300 soldados para que o povo não achasse que a vitória foi de Gideão, mas a vitória foi de Deus. Tá, até aí tudo bem. Só que não é isso que acontece. E aí a gente entra dentro da nossa lição agora, e eu presumo que vocês leram essa revistinha lá na casa de vocês, e aí nós vamos trabalhar alguns pontos aqui que eu anotei, que estão aqui só para fazer uma referência para mim. Depois dessa grande vitória, o que o povo faz? Esquece que é Deus quem dá a vitória e quer elevar Gideão ao status de rei. É engraçado que Deus faz tudo para o povo não achar que quem ganhou foi a força humana, e mal acaba a vitória, o povo já esquece que Deus foi quem deu a vitória. Olha o nível de espiritualidade que esse povo estava. Eles literalmente tinham esquecido de Deus. E aí, agora eles levantam uma situação. Queremos Gideão como rei. E Gideão, muito sabiamente, fala, não quero essa responsabilidade sobre a minha vida. Não quero ser rei de vocês. Só que, se vocês lerem direitinho o texto de Juízes, vocês vão ver que meio que parece que é só da boca para fora. Por quê? Porque Gideão faz o seguinte, vocês querem me fazer rei? Eu não quero, mas eu aceito um agrado pela vitória, que nós conquistamos, certo? E aí, olha só, quem deu a vitória foi Deus, mas agora Gideão está recebendo pagamento pela vitória. Gideão está recebendo pagamento pelo resultado da batalha. E qual é o pagamento dele? Olha, esses pingentes que vocês têm, esses brincos de ouro, esses apetrechos de ouro que vocês têm, tudo isso é colocado como espólio e aí eu vou ficar com isso para mim. Nisso, Gideão acumula uma riqueza muito grande. E aí ele vai agora fazer um outro problema, que é o quê? Ele vai criar um éfode para ele. Vocês sabem o que é um éfode? Não sabem? Na realidade, não é bem uma vestimenta. Éfode era um mecanismo que o sacerdote usava para saber a vontade de Deus. Era tipo um equipamento que só o sacerdote usava. Naquela época, só o sacerdote era a pessoa habilitada para dizer qual era a vontade de Deus. E aí Gideão agora ele está falando assim, eu não quero ser rei sobre vocês, mas eu é que vou dizer qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. Eu não quero ser rei sobre vocês, mas eu aceito ser sacerdote sobre a vida de vocês. Gideão não foi chamado para ser sacerdote.
E aqui nós temos um problema. E como vocês ainda são jovens, vale a pena pensar muito sobre isso. Deus chamou você para quê? Deus te chamou para quê? Eu acho que alguns de vocês devem conhecer, mesmo que de vista, a Gláucia, minha esposa. Ela é regente do coral lá na sede. E uma vez, ao final de um culto, tínhamos ido para uma congregação, o coral todo foi na congregação lá, cooperar na Santa Ceia. E ao final do culto, uma irmã me abordou e falou assim: por que você não canta no coral? E aí eu olhei para a irmã, sorri e falei assim: irmã, a senhora quer acabar com o coral? E ela ficou meio chateada. Eu falei: irmã, eu não tenho chamada para cantar. A minha esposa falou que eu desafino até falando. Mas eu faço parte do coral. Eu estou lá no coral. Tenho 2 vagas que são importantíssimas no coral. Estou no coral para dar peso e beleza. Não? Peso e beleza. No dia que o coral vai cantar que eu não estou, beleza 0 e peso menos ainda. Certo? Mas eu estou lá no coral. É só uma brincadeira para vocês entenderem o seguinte: Deus me chamou para quê? Deus não me chamou para cantar. Se Ele não me chamou para cantar, por que eu estou no meio de quem canta? Não é que eu não possa estar no meio de quem canta, mas a minha presença no meio do grupo dos cantores atrapalha os cantores? Se atrapalha, eu estou sendo uma pedra de tropeço para aquele grupo. De repente, Deus me chamou para evangelizar. E eu estou querendo cantar. E o tempo que eu poderia gastar na evangelização, eu estou gastando dentro da igreja, sentado, atrapalhando quem canta. E aí, vai uma crítica agora para os nossos líderes. Falta um pouco de sensibilidade para a nossa liderança para entender que nem todo jovem foi chamado para cantar. Então, se aquele jovem não foi chamado para cantar, por que eu fico insistindo para que ele venha participar do grupo de louvor? Eu posso simplesmente dizer: meu irmão, nós temos o nosso momento de ensaio agora, mas como você não foi chamado para cantar, vai evangelizar. Vai ali no boteco falar de Jesus. A tônica aqui é mostrar para vocês que, embora a gente saiba que Deus nos usa, é preciso que a gente saiba para que fomos chamados para Deus nos usar. Deus chamou Gideão para uma guerra, não o chamou para o sacerdócio. E é exatamente aqui que começa a derrocada de Gideão. Se ele fica lá só como líder militar, talvez ele tivesse terminado no auge como alguma coisa boa. Mas ele agora inventa de entrar numa estrada que ele não tem conhecimento dela. E aí, por causa dessa grande batalha que ele teve, subiu à cabeça dele a ideia de um líder. E ele começa agora a fazer coisas que um líder não deveria fazer. Exemplo, ele agora toma para si mulheres. Ele tem 70 mulheres. E olha só que coisa engraçada. Como é que Gideão conseguia viver com essas 70 mulheres? Simples, muito simples. Observa o que está escrito no texto. Ele morava numa cidade e as 70 mulheres moravam em outra cidade. A coisa mais fácil que tem. Está pacificado o negócio. Entendeu? É muito fácil.
Ele tinha um harém agora com 70 mulheres e 70 filhos. Só que o seu primeiro filho, ele tinha um filho na cidade onde ele morava lá, e aí agora ele vem, tem uma outra cidade, ele estabelece um harém, 70 mulheres, basicamente ele tem... A Bíblia não vai ser muito exata com o número de mulheres, mas alguns historiadores dizem que eram mais de 70. Mas ele tem 70 filhos lá, e um outro filho, que nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Ao todo ele teve 71 filhos. Se Deus tivesse chamado ele para ser líder religioso, ele saberia que o sacerdote não poderia ter mais de uma esposa. Ah, então quer dizer que se eu não for sacerdote eu posso ter mais de uma esposa? Não é bem assim. Deus não nos chamou para ter mais de uma esposa. Isso é um mecanismo do coração duro da humanidade que quer burlar as leis de Deus. E aí Deus meio que num teste fala assim, você acha que pode? Então eu vou deixar você fazer. Vai lá, faz. 70 mulheres. Imagina esse povo todo reunido para o Dia dos Pais. Ou pior, eu coloquei Dia dos Pais, que é fácil, né? Que esses 70 filhos tinham um só pai, né? Imagina, pai, oi, nós estamos organizando aqui um Dia das Mães coletivo. Um Dia das Mães coletivo. O senhor vem? Hã? Gideão não foi chamado para ser esse tipo de pessoa. E aí agora ele tem um problema, que é o quê? Com essa ruma de filho, é lógico, nós temos aqui pessoas adultas, dos que estão aqui adultos, quantos são casados que têm filhos? A senhora tem quantos filhos? A senhora? 2? 2 com ela, né? Com ela. Só com ela. Ah, tá. Entra com a janela e a porta aqui, quando vai chegar o Não? 2 também? A senhora tem filhos? Não, tá. Dá trabalho criar 2 filhos? Dá? Imagina 70. Se dá trabalho criar 2 filhos, agora imagina criar 70. Se dá trabalho criar 2 filhos, seus 2 filhos ainda estão dentro de casa? Inclusive eu conheço os seus 2 filhos. É o Caio e o Calvin, né? Meu Deus do céu. Vocês já assistiram Chaves? Já assistiram Chaves, né? Até que trava. O Caio é gente boa. O Caio é tranquilo. Eu acho que a melhor palavra para comparar os dois é o Caio é tranquilo. Dá trabalho? Dá. Agora imagina criar 70. Vou complicar um pouco mais. Vocês que não são pais, vocês não têm noção do que é criar um filho. Os que estão aqui que são pais já começaram a pensar que é lembrar da vida. Mas eu vou complicar. Já está difícil para vocês jovens entenderem o que é criar um filho, mas eu vou complicar. Agora imagina criar um filho morando numa cidade e ele na outra. Gideão vacila aí. É aí que começa o problema de Gideão.
Porque ele não dá limite aos seus filhos. E um dos seus filhos, chamado Abimeleque, se levanta e fala: eu deveria ser rei em Siquém. Eu deveria ser rei aqui nessa cidade. Gideão ainda poderia trabalhar a vida ali, poderia, mas ele morava numa cidade e seus filhos moravam em outra. Gideão morre, e é notório, tá? As pessoas costumam dizer assim: você quer conhecer quem são os filhos? Espera os pais morrerem. Na morte dos pais, os filhos que eram unidos revelam quem são de verdade. Você é unido com seu irmão agora, tá de boa, tranquilo. Mas será que se seu pai morrer hoje, você ainda vai ser unido com seu irmão? Esse é um grande problema. Gideão esqueceu de ensinar os filhos a andarem no caminho do Senhor. E aí se levanta o primeiro filho de Gideão, chamado Abimeleque. Há uma contradição com relação à tradução do nome de Abimeleque, porque alguns vão dizer que a tradução do nome Abimeleque é meu pai é rei. E alguns vão dizerem que quando Abimeleque nasce, Gideão ainda está naquela experiência maravilhosa de comunhão com Deus, e a finalidade de colocar o nome de Abimeleque era meu pai celestial é rei, ou seja, meu pai eterno, meu Deus é rei. Só para vocês entenderem que tem essa contradição. Só que agora esse camarada que recebe o nome que quer dizer meu pai é rei, ele se sente no direito de ser sucessor do rei. Lembra que Gideão foi convidado a ser rei. Ele não aceita, mas ele tem uma vida que justificaria o título de rei. Ele vive como se fosse um rei. Gideão esquece que ele foi chamado por Deus para ser um líder da nação. E líder de uma nação, principalmente do povo de Deus, precisava ter comunhão com Deus. E Gideão vai ter atos que violam essa comunhão com Deus. Após a morte de Gideão, Abimeleque se levanta e fala assim: eu tenho tudo para ser rei. Só que Abimeleque não foi chamado para ser rei. Gideão foi chamado para uma tarefa. Abimeleque não foi. E aí eu trago para os dias de hoje, retomando ali, você foi chamado para quê? Qual é a sua finalidade? Qual é o seu propósito? No que você é bom? Quais são as suas habilidades naturais? Ah, professor, o que isso tem a ver? Tem a ver que as suas habilidades naturais, elas vão levar você até o propósito do qual você está trabalhando no reino. Lembra da minha participação no coral? Eu não canto. Mas o coral vai cantar numa congregação. Eu estou lá. Hoje é para ir de uniforme. Estou eu lá, paramentado de uniforme. Só que o coral inteiro levanta para cantar e eu faço o quê? Pego o celular e vou tirar foto. Fingir que vou tirar foto lá. Não, ele não canta, ele está tirando foto. Está registrando a participação do coral. Mas eu estou lá. Eu participo até o ponto em que a minha participação não atrapalha a execução do coral. Eu tenho consciência do que eu fui chamado. Tá, professor, e você foi chamado para quê? Para fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Para dar aula. Aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, é maravilhoso. Ele diz assim, Paulo está falando com a igreja de Corinto sobre os dons. E aí, dons não é dons ministeriais, não. É dons de trabalho, dons de serviço dentro da igreja. E aí, Paulo diz assim, se o seu dom é ensinar, tem uma tradução bíblica que usa a palavra esmere-se. Esmerar-se quer dizer desgastar.
Esmerar vem derivado de esmeril. Vocês sabem o que é um esmeril? Esmerilhar é o que? É desgastar. Desgaste-se no ensino. Você foi chamado para quê? Deus me deu um ministério, Deus falou que vai me levantar como cantora, que eu vou gravar, eu ia falar gravar CD, ó, o quanto eu sou antigo. Depois do CD ainda teve o DVD, e agora, não, Deus falou que eu vou gravar uma live. Tá, beleza, Deus falou que você vai fazer uma live. Você está fazendo o que para isso? Está fazendo aula de canto? Está fazendo tratamento com fonoaudiologia para cuidar da voz? Não. Então preste atenção que talvez você não esteja se esmerilando naquilo que Deus te chamou para fazer. Deus me chamou para ler, para dar aula. Automaticamente dar aula implica em que eu tenho que ler muito. Eu tenho que ler muito. Para dar essa aula aqui, fui lá na minha biblioteca, peguei o livrinho e reli. Eu já tinha lido esse livro, mas eu reli o livro. E até comentei com a minha esposa, eu falei assim, Glaucia, que tristeza. Ela o que? Eu falei assim, a revista está muito boa, e realmente a revista de vocês está excelente. Mas a aula deveria ser dada por aquele livro. Aquele livro tem coisas que não falam na aula. Não fala na revistinha. E eu não vou conseguir falar na aula aqui por causa de contexto. Para falar das coisas que estão lá, vocês precisariam ler o livro. Porque é muita coisa que tem, é muita riqueza, é muita informação. Por quê? Porque eu preciso estar abastecido para ter o que oferecer para outros. Vocês foram chamados para quê? Eu tenho uma função dentro da igreja que eu acho ela sensacional. E ela é primordial na execução do culto. E é uma das funções mais mal vistas dentro da igreja. Então todo mundo pensa, ele vai falar do baterista. Não é do baterista. O baterista nem é crente. Eu acho que atingiu. Você é crente? Não, eu sou baterista da igreja. Baterista não é crente. Eu falo isso porque eu já fui músico. Você é crente? Não, eu sou músico da igreja. Ou seja, tem os crentes, aí tem os músicos. Estão acima dos crentes. Aí tem a outra classe que está acima dos músicos. Você é crente? Não, sou filho de pastor. Aí tem os crentes, o filho de pastor. Os crentes, os músicos, filho de pastor. Entendeu? Mas tem uma turma que na igreja exerce um trabalho maravilhoso. E por incrível que pareça, se a coisa não estiver funcionando, eles não assistem o culto. É o pessoal da técnica de som. Meu irmão, se o som não estiver bom, eles não sabem nada do que aconteceu dentro do culto. Por quê? Porque o culto depende do trabalho deles. Deus te chamou para ser um sonoplasta. Você entende o negócio de som? Não. Então você está fazendo o quê? Eu confesso para vocês, já fui músico, eu sei identificar quando alguém está tocando e erra, eu sei tudo isso. Mas mexeu com aquela parte lá, o grave, agudo, para mim é uma negação. Eu não entendo disso, eu não mexo com isso. Eu só admiro quem trabalha com isso. Por quê? Porque tem todo um trabalho, e literalmente é trabalho por trás disso. Mas Deus te chamou para quê? Gideão não foi chamado para ser sacerdote, ele cria um éfode. Éfode era o equipamento para lançar sorte e dizer a vontade de Deus para você é essa. Ele não tinha condições de ser um sacerdote.
ele tomou para si essa tarefa. O livro de Hebreus, falando de Arão, vai dizer assim: ninguém toma para si este chamado, senão aqueles que foram escolhidos por Deus. Deus te chama para quê? Deus me chamou para ser músico. Então, seja o melhor músico que tem. Mas ninguém está me vendo. Mas você não precisa aparecer para os inimigos. Você pode estar dentro do lagar, malhando o trigo. Deus vai te ver. Só faça o melhor. Abimeleque não foi chamado para ser rei. E ele agora toma para si essa história de querer ser rei. E é interessante que quando a gente faz uma coisa fora da vontade de Deus, a gente precisa trabalhar muito para conseguir aquilo que não está na vontade de Deus. Não quer dizer que você não vá conseguir, mas você precisa trabalhar muito. Muito mais do que aquele que foi chamado. O que Abimeleque faz? A primeira coisa que Abimeleque faz, ele convence o povo da cidade de eleger ele como rei. Imagina o tempo que Abimeleque gasta com conversa fiada. O tempo que ele poderia estar fazendo alguma coisa útil, ele gasta com uma coisa inútil. Há um paralelo aqui que a gente pode dizer: Deus te chamou para fazer alguma coisa dentro do reino dele. Não é só dentro da igreja, é dentro do reino dele. Você sabe o que tem que fazer. Por que você perde tempo com coisas que não colaboram para o sucesso do seu ministério? Eu gravo as aulas, mas Deus não me chamou para ser TikTok. Professor, essa aula depois vai para o YouTube. Tem um canal no YouTube que eu coloco. Sabe quantos inscritos tem lá? Não sei. Que a minha preocupação não é isso. Eu não sei. Eu não fico vendo qual o vídeo que deu mais visualização, se alguém... Eu não vejo isso. Eu não tenho preocupação com isso. Por quê? Porque Deus me chamou para ser professor. Eu gravo e coloco lá. Se alguém quiser assistir a aula, vai lá, assiste a aula e tchau. Eu não fico preocupado com isso. Deus não me chamou para ser TikTok. Não estou dizendo que Deus não tenha chamado pessoas para ser TikTok. Estou falando que eu não fui chamado para isso. Então, se eu não fui chamado para isso, eu não gasto meu tempo na internet. Deus te chamou para quê? Deus me chamou para ser borracheiro. Então, meu irmão, não perca o seu tempo querendo ser eletricista de automóveis. Deus te chamou para ser borracheiro. Deus te chama para quê? E olha, quando Deus chama uma pessoa, ele faz as coisas fluírem. Deus chama Gideão para ser libertador do povo. Gideão não teve trabalho. Na hora que ele disse: ei, nós vamos para a guerra, eu preciso de gente para lutar. Quantos apareceram? 22 mil. Não teve dificuldade para ele montar um exército. Agora, para Abimeleque ser rei, ele gasta tempo conversando com o povo para torná-lo rei. E aí, uma vez que agora ele é tornado rei, qual é a primeira coisa que ele faz? Vai na cidade vizinha, aonde os seus 70 irmãos moravam, e ele faz o quê? Mata 69 dos irmãos. Esse reinado vai dar certo? Está começando errado. Irmãos, não é que uma coisa que começou errado não possa lá na frente dar certo. Eu conversando com uma pessoa sobre esse assunto durante essa semana, num contexto diferente, mas o assunto é o mesmo. Eu vou tomar uma analogia aqui para vocês. Vocês são jovens e vão entender bastante. Seu nome? Você tem namorada? Não. Tá, ótimo. Bom, porque se tivesse, podia dar algum problema. Porque quase deu problema aqui. O irmão falando que tinha 2 filhos com aquela ali. Eu falei, você vê, né? Como Deus é bom, né? Deu tempo de corrigir. Não sei, eu acho que deu tempo de corrigir, hein?
Sugestão. Vai chegar às 6h30 na igreja. Não, meu filho. Ei. Vai chegar. Não tem. Eu não me preocuparia com 6h30, não. Me preocuparia com 11h30. Sabe o que você faz? Caio, Cauã, se vira, vocês são grandinhos. Vem cá, meu amor, vamos ali na churrascaria comer só nós dois. Vamos lá. Não é Deus falando, irmã? Olha aí. Tá. Lucas começa a namorar uma moça. Vamos pegar o nome mais genérico que tem, tá, gente? É só para efeito de ilustração. Pelo amor de Deus, tomara que não tenha nenhuma moça na igreja com esse nome. Lucas começa a namorar a Maria. Tem? Eita, tá. Lucas começa a namorar a Maria. E aí, o Lucas vai e começa a avançar os limites do namoro e de repente tem uma relação sexual com a Maria. Prejudica o namoro? Prejudica. Começou errado? Começou. Mas é por causa disso que o Lucas vai terminar o namoro com a Maria? Não. Vai dar trabalho para consertar? Vai. Mas pode terminar bem no final? Pode. O problema é, agora aquilo que era para ser prazeroso, para ser um momento de desfrute do relacionamento, vai implicar em trabalho e esforço extra para dar certo lá no final. Então, não é porque uma coisa começou errada que ela não pode terminar certa. O problema é que no meio do começo até o fim, você tem muito trabalho. Você está disposto a isso? Muita gente não entende o chamado ministerial por causa disso, que é aquilo da qual Deus não o chamou, como Abimeleque. Abimeleque não foi chamado para ser rei. E agora para ele ser rei, ele tem que fazer o quê? Matar seus 70 irmãos. Como que um reino vai dar certo em cima de uma morte? Como que um reino vai se sustentar se a base dele é a morte de 70 irmãos? Não tem como isso dar certo. Observe que o que o Valmir Nascimento, que é o escritor da lição, está querendo dizer. As suas atitudes hoje vão interferir no seu amanhã. O que você está fazendo hoje para consolidar o seu amanhã? Ah, eu quero ser médico. Tá, você quer ser médico, mas está estudando biologia? Não posso ver sangue. Como é que você vai ser médico se não aguenta ver sangue? Não, eu sou médico, mas o camarada tossiu, eu já estou indo embora, não. O camarada está tossindo. Meu irmão, médico vai dar o tempo todo envolvido com doença de outras pessoas. Entenda que Deus tem um chamado para você. Tem, mas você precisa saber quais são as implicações desse chamado. Abimeleque vai lá e mata 69 dos seus irmãos. Fica um de fora. Ah, então eu já sei. O final da história é o que sobreviveu vai matar o Abimeleque e senta no trono. Não é esse o final da história. Hollywood não se interessaria pela vida de Abimeleque. Por quê? Porque quem mata Abimeleque não é nem o seu irmão Jotão, que é o que sobrevive. Jotão não vai lá e toma lá, agora que meu irmão morreu, eu sou o legítimo herdeiro do trono. Não tinha trono nenhum. Juiz era uma função, não era um reino. Deus levanta juízes. Deus levanta pessoas para executar uma tarefa.
E entenda que se Deus levanta você para uma tarefa, é só aquela tarefa. Mas você precisa estar habilitado para aquela tarefa. Abimeleque se torna rei de Siquém. Há um cidadão chamado Gaal, se levanta contra Abimeleque e começa a falar mal dele. O que Abimeleque faz? Manda matar Gaal. Não, olha a perversidade. Quando Deus não está no negócio, a coisa perde o freio. Em vez de ir lá e só matar Gaal, Abimeleque diz assim: vamos lá na cidade e vamos tocar fogo na cidade. Ele vai a Siquém, derrota Gaal, mata Gaal, humilha a cidade. Na volta para casa, ele para numa cidade chamada Tebes. Aí ele fala assim: eu vou ser rei disso aqui também. O povo, contra a vontade dele, não querendo aceitar a vontade dele, se reúne numa torre e ele fala o quê? Mete fogo nessa torre. A cidade inteira está refugiada numa torre e ele manda tocar fogo numa torre. Gente, vocês já comeram churrasco no tambor? Já? Sabe aquela costela feita no tambor? Precisa de pouquinha lenha, né? Pouquinha lenha, você já toca fogo, mata toda a curiosidade. Tá saindo. Tem umas que o osso vai descolando assim da carne. Então, tô lhe ajudando, hein? Olha, ele já tá olhando ali, ó, falou, tá longe para as 11h30? Não? Não, André, o problema foi você que arranjou para você. Eu acho que ele quer ser convidado junto. Eu? Nessa missão de paz aí eu não quero participação, não. Você vai sozinho, meu irmão. Você vai sozinho nessa aí. Não é sua. Tá só no frio ali, né? É. Abimeleque agora toca fogo na cidade. É engraçado algumas situações. Porque a Bíblia diz que dentro dessa torre tinha uma mulher, e não fala o nome da mulher, mas ela pega uma pedra de moinho e joga pela janela da torre, e essa pedra de moinho cai na cabeça de Abimeleque. Ele fica gravemente ferido e pede para o seu escudeiro matar ele. Pega a espada e me mata. Por quê? A vergonha de morrer pela mão do escudeiro é menor do que a vergonha de morrer pela mão de uma mulher. Só que uma coisa que me chama a atenção, e talvez vocês não entendam, é o que uma pedra de moinho fazia dentro de uma torre. Vocês já viram um moinho de pedra? Uma pedra de moinho, eu vi uma vez, uma pedra de moinho era mais ou menos do tamanho dessa mesa. Redonda, mais ou menos dessa altura. Da altura dessa toalha aqui assim, ó. Ela é colocada. Eu vi um moinho de pedra movido por água. Era uma pedra fixa e uma por cima. E a por cima girava, ela tinha um buraco no meio. E vinha uma canaletazinha, caíam os grãos no meio da pedra. Os grãos caíam ali. E com o sistema de movimento da pedra, esses grãos entravam entre as duas pedras. E o movimento de rotação da pedra esmagava os grãos e virava farinha. Então, botei milho, virava farinha de milho. Botei trigo, farinha de trigo. Entendeu? Virava aquele pozinho fino. Era uma pedra. Aqui eu vi, o camarada falou que tinha 250 quilos de peso. Quando o texto bíblico fala assim, é melhor que você amarre uma pedra de moinho no seu pescoço e se jogue no mar,
Está querendo dizer que você pegue uma pedra de mais ou menos 200 quilos, coloque uma corda ou uma corrente, amarre a outra ponta no seu pescoço e jogue a pedra no mar. Para quê? Para não ter chance de você sobreviver. Vocês nunca pensaram nisso, né? Olhando assim, não, né? O que uma pedra de moinho está fazendo dentro de uma torre? Uma mulher tem força para movimentar uma pedra de 200 quilos? Não? Que isso, gente? Tem tanta mulher trans aí. Observe que mesmo que você não tenha seu nome citado na história, Deus te capacita até para fazer coisas extraordinárias. O nome dessa mulher não aparece. Mas a Bíblia diz que ela sozinha pega a pedra de moinho e joga pela janela. Ela foi chamada só para isso. Ela foi capacitada por Deus só para isso. E olha a diferença, quando você é chamado e capacitado por Deus, dá certo. Aonde é que a pedra cai? Na cabeça do Abimeleque. Ele ia morrer, naturalmente ele ia morrer, com certeza tinha dado algum traumatismo craniano sério ali nele. Era só esperar. Não, tá na UTI, mas de hoje para amanhã não passa. Era só esperar. Deus realmente capacita aqueles que são chamados. Mas não é porque você foi chamado que você não vai se capacitar. Deus te chamou. Entenda para que ele te chamou. Eu tinha mais umas anotações aqui. Deixa eu ver o que eu notei aqui que eu não falei para a gente finalizar. Quero que termine a aula, gente. Pelo amor de Deus. Tá, uma coisa que eu anotei aqui. Vamos lá para as anotações que a gente já faz o resumo geral e vamos embora. Vocês são jovens. Jovem é caracterizado por uma fase de muitos erros. Entenda uma coisa, já passei por isso, sofro bastante, porque eu tenho uma forma de analisar as coisas de um modo diferente. Tem muita gente na igreja que olha torto para mim, porque eu digo o seguinte: o problema não é errar. O problema não é errar. O irmão Daniel falou agora de manhã ali, eu não sei se vocês já estavam aqui, a secretária, eu acho que é novata ali na função, ela falou: irmãos, se eu errar aqui, desculpe, o irmão Daniel pegou o microfone e falou: irmãos, só erra quem faz. O problema não é errar. O problema é não se arrepender do errado. É igual entrevista de emprego. Você tem experiência? Não. Então, eu preciso de alguém com experiência. Eu preciso de alguém jovem, até 20 anos, mas que tenha 30 de experiência na função. Como? Como? Não é assim o mundo de hoje? Se Gideão, com todas as suas falhas, com todos os seus erros, conseguiu. E olha que Gideão não era um exemplo só por causa da misericórdia de Deus. Não. Gideão também é um exemplo para as coisas erradas. A gente olha para a vida dele e fala: não vou praticar isso. A fé de Gideão não era uma fé inabalável. A fé de Gideão é igual à fé de vocês. O anjo aparece para Gideão e fala assim: vai lá, Gideão, luta contra os inimigos. Para os outros juízes, descia o Espírito de Deus sobre eles e eles iam lá e lutavam. Sobre Gideão não tem registro de que o Espírito do Senhor desceu sobre a vida dele. Por quê? Ele já tinha tudo o que precisava. Ele só não tinha fé.
A fé dele não era uma fé sólida, bonita, igual a nossa. Igual a fé de vocês. Mas Gideão conseguiu ser um exemplo. Se Gideão, com todos os problemas que ele teve, conseguiu fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer, o que vocês, chamados por Deus, não podem fazer? Vocês têm força? Eu não tenho mais, eu estou cansado. Eu falo para a Glaucia, eu vou passar lá na prefeitura, naquele setor lá de idoso, vou pegar uma plaquinha de idoso, vou botar no meu carro, porque eu já quero os privilégios de idoso. Não, rapaz, eu descobri esses dias que gordo tem preferência naquelas filas de grávida, de não sei o que, de autista, gordo também está lá. Eu falei, não, agora eu vou exercer minha função de gordo. Eu quero benefício de gordo, eu quero todo tipo de vantagem para diminuir o esforço. Mas vocês ainda têm força. Salomão foi sábio dizendo assim, não está com o jovem a sabedoria, mas não está com o velho a força. A gente aqui que é terceira idade já, a gente até é sábio, mas a gente não tem mais força para muita coisa não. Vocês, jovens, têm força, mas não têm a sabedoria para usar a força que vocês têm. Só que na força que vocês têm, o Espírito Santo dá a sabedoria para vocês usarem. É o Espírito Santo quem direciona vocês aonde aplicar a força de vocês. A fé de Gideão era tão vacilante que, olha só, ele ia de um extremo ao outro. Gideão questiona Deus sobre seu escolhido para levantar um exército. Sabe aquela história do novelo de lã? Deus, se realmente o Senhor me chamou, eu quero que esse lenço aqui apareça aqui agora molhado e a toalha seca. Aí ele dá uma olhada ali, quando volta, o lenço está molhado. É fácil o lenço estar molhado, né? Mas a toalha está seca. Ô Deus, fica com raiva não. Mas eu quero agora desse lado a toalha molhada e o lenço seco. Aí ele olha para ali, quando volta, a toalha toda molhada. Impossível um pano molhado com um seco por cima não ficar molhado. Ele pega, tá seco. É prova suficiente para vocês? É. Mas para Gideão não foi. Ele duvidou quando Deus chegou e falou assim, Gideão, é você. É engraçado que esse mesmo Gideão não duvida quando Deus chega e fala assim, Gideão, tem 22 mil aí, tem gente demais. Você vai lá só com 300. Ele não questiona. Olha essa fé dupla, essa fé que uma hora está no extremo da alegria e na outra está no mais profundo da tristeza. Esse era Gideão. Ah, professor, eu sou igualzinho ele. Não é novidade não, você é um ser humano. Mas Gideão foi usado por Deus. Lembra? Esse cara que não questiona Deus dizendo que tem muitos soldados, foi o cara que inventou o éfode para dizer, não, agora a vontade de Deus para a vida de vocês passa por mim. Ele não foi chamado para aquilo. Abimeleque representa tudo que havia de ruim na vida de Gideão. Tudo que deu errado na vida de Gideão vai estar sintetizado na vida de Abimeleque. E a gente faz o que com isso? A gente aprende a não cometer os mesmos erros. Não é porque o seu pai não foi um pai presente que você não pode fazer as coisas para Deus. Ah, eu não tenho um referencial de pai, que hoje está na moda, né? Ah, fulano é assim porque não teve um referencial de pai. Isso não é motivo. Deus transforma a vida das pessoas.
A história de Gideão e Abimeleque trata de princípios morais e espirituais. Acima de tudo, o que tem contido ali são princípios que vão tratar da sua moralidade. E entenda moralidade como conjunto de ações de boa convivência. Moralidade é aquilo que é um padrão de excelência. Não dá para ser espiritual. Eu vou pegar aqui um pouco pesado, me desculpe. Não dá para... vamos lá, desculpa, tá? Mas vai ter que ser a sua namorada. Não dá. Oh, cara, não vai. Não, a Maria é uma moça espiritual. A Maria está lá no culto, no reteté. A Maria hoje à noite está lá no culto, pulando, glória a Deus, aleluia. Mas amanhã de manhã, ela me bota uma roupa extremamente indecente. Não dá. Não dá para ser espiritual de manhã e ser carnal à noite. Não dá. Vocês vão ver na próxima. Mas Jefité não sei o quê. Jefité é um caso à parte. Você não vê ninguém mais sendo usado por Deus igual Deus usou Jefité. E mesmo Jefité sendo quem era, Deus teve um momento de acerto com ele. A história de Gideão e Abimeleque fala de moralidade e espiritualidade. E essas duas coisas andam juntas. Você quer cultivar uma espiritualidade? Se prepare, porque a sua moralidade será afetada. Eu quero ser mais crente. Você quer ser mais crente? Quero. Então se prepare, porque Deus vai começar a tirar palavrinhas da sua boca. Eu quero ser mais espiritual. Quer ser mais espiritual? Quero. Como é que você quer ser espiritual se você sempre chega atrasado no trabalho? Sempre. Qual é a hora para entrar no trabalho? 7 horas. Meu irmão, é 7 horas, não é 7h15. Se todo dia você chega às 7h15 no trabalho, você está roubando o seu patrão. E não dá para ser espiritual e roubar o patrão. Está entendendo o que é a história de Gideão e Abimeleque? É espiritualidade. A história de Gideão e Abimeleque nos ensina que a violência não cessará enquanto o homem errado estiver no poder. Se quem domina o seu coração é o seu eu carnal, você será violento em algum nível de violência, mas você será violento. Você vai tratar mal algumas pessoas. E principalmente aquelas pessoas que não compactuam com os seus planos. Pode observar. Toda pessoa violenta, ela quer justificar a ação dela. Ela sempre tem razão. O evangelho não é isso. O evangelho é Jesus dizendo: eu dou a minha vida para que quem não tem razão tenha direito à vida. O evangelho não é egoísta. Toda pessoa violenta, ela é egoísta. Ela pensa nela primeiro. O evangelho não. O evangelho diz: morra o você, negue-se o seu eu e pense no outro. Aos padrões do mundo de hoje, isso não é nada violento. O livro de Juízes nos fala do mau comportamento de Israel, fala mais do mau comportamento de Israel do que do comportamento dos seus inimigos. O livro de Juízes é um tratado de bom comportamento cristão.
Por que o povo vivia na bancarrota? Porque esquecia de Deus. Todas as vezes que a gente se esquece de Deus, acontece alguma coisa errada com a gente. Ah, mas quando eu quero ser espiritual, as coisas dão errado também. Claro que dão errado, mas aí é por outro motivo. Está dando errado porque o inimigo não quer que você tenha comunhão com Deus. Ah, mas fulano saiu da igreja e está lá, ó, rico. Mas é uma riqueza que não traz paz. Entenda, Deus te chamou para quê? Ah, Deus me chamou para ser crente. Tá. Ser crente não é sinônimo de pobreza, mas não quer dizer que você vai ser rico. Deus te chamou para ter o nome escrito no livro da vida. Se você quer trocar o nome escrito no livro da vida por uma riqueza nesse mundo, se prepare. O diabo vai te dar toda a riqueza que você quiser, mas lembre-se que há uma vida após esta. E nessa vida após essa riqueza que você desfrutou aqui, nada vale. Abimeleque foi dominado pelo seu desejo inescrupuloso de ser rei. Como é que a gente lida com os nossos desejos? Deus me chamou para quê? Não, Deus me chamou para ser professor. Mas eu quero gravar um CD. Eu quero porque eu quero gravar um CD. Eu quero porque quero ser cantor. Eu quero... Entenda, Deus te chamou para alguma coisa. Ele vai trabalhar na sua vida para que você execute aquilo que Ele te chamou para fazer. Mas você tem que estar preparado. Deus te chamou para quê? Ah, Deus me chamou para ser baterista. É? E aí? Você está desenvolvendo? Está assistindo vídeos de bateristas aí? Não, eu só vejo vídeo de baterista cristão. Não, meu irmão. Assiste o vídeo de todo tipo de baterista. Os caras desenvolvem técnicas maravilhosas. Quantos aqui são músicos? Só? Vocês conhecem um guitarrista chamado Santana? Não conhece, né? O cara é bom, né? É crente? Não. Mas não é porque ele não é crente que eu não vou assistir um vídeo dele. Ele está lá, desenvolvendo uma técnica. De repente você está sofrendo para desenvolver um hino que não está sendo cantado ainda porque você não consegue desenvolver, e assistindo um vídeo dele você consegue fazer a habilidade que precisa desenvolver aquele hino. São técnicas. A gente tem que ter a mente aberta para isso, mas entender qual é o propósito de Deus. Aparentemente, o nome Abimeleque subiu a cabeça. Ah, se o meu pai é rei, então eu sou príncipe e eu sou herdeiro de um trono. Mas Gideão não era rei de verdade. Que trono é que ele deveria passar para o filho dele? Qual o significado do seu nome? Ah, o meu nome é... Não interessa. Deus te chamou para uma coisa e você tem que estar atento. Não deixe aquilo que Deus te chamou subir à sua cabeça. Ah, o professor Welly que é o melhor que tem. Não, não sou melhor não. Tem gente melhor do que eu. Mas sabe qual é a diferença? É que eu nunca entrei para dar uma aula sem me sentir capacitado. O meu compromisso é sempre dar a melhor aula possível que vocês possam ter na vida de vocês. Se eu nunca mais tiver oportunidade para dar aula para vocês, a minha missão acabou aqui. Hoje eu acho que eu estou dando a melhor aula que vocês poderiam ter na vida de vocês. Beleza. E amanhã vai ter aula de novo? Vai. Com quem? Com o Elic. Pode ter certeza que eu vou me preparar para a aula de amanhã ser melhor do que a de hoje. Ah, por quê? Porque eu fui chamado para isso. Ah, mas lá na empresa que eu trabalho, o meu serviço é só lavar banheiro. Então lave o banheiro hoje melhor do que lavou ontem, e lave amanhã melhor do que lavou hoje.
Por quê? Porque você foi chamado para isso. Não deixe isso subir a cabeça. Ah, eu vou pedir aumento de salário porque se eu não trabalhar nessa empresa, ninguém lava banheiro. Não, não é assim que funciona. O fato de você desenvolver o seu processo lá com excelência não quer dizer que você é melhor do que os outros. Simplesmente você faz com excelência porque é para a glória de Deus. E aí eu tenho duas perguntas aqui para fazer para vocês. Que tipo de jovens vocês querem ser? Considerando tudo que eu falei aqui, que tipo de jovem vocês querem ser? Como podemos esperar? O que podemos esperar do tipo errado de um líder? Deus vai levantar líder no meio de vocês. De repente vocês serão líderes. Vocês estão preparados para liderar igual Gideão ou preparados para liderar igual Abimeleque? O que acontece com o povo que aceita um governo errado? Se Deus chamar você para fazer uma coisa e você fizer ela de forma errada, você vai pagar. Amém, gente? Podemos terminar a aula aqui? Quem leu a revistinha em casa viu que tudo está dentro do cronograma? Amém? Senhor meu Deus, graças te damos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor. Obrigado, Senhor, pela misericórdia do teu Espírito sobre as nossas vidas. Que a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor e o teu favor acompanhem as nossas vidas. E que o Senhor possa nos guardar e nos levar aos nossos lares com o sentimento de que tudo que nós fazemos é para a honra e glória do teu santo nome. Que as reflexões que venham a surgir do meio desses jovens, Pai, possam ser direcionadas pelo Teu Espírito Santo, a fim de trabalhar o caráter e a personalidade deles, para que eles entendam qual a função deles e o propósito deles dentro do Teu reino. Que eles entendam, Senhor, que tem um chamado e mesmo que ninguém os veja, o Senhor está os vendo. E que mesmo que eles possam estar no lugar errado, eles estão fazendo a coisa certa para o Senhor. E que uma hora o Senhor os chamará para liderar. E quando vierem à liderança, que possam exercer com misericórdia e com gratidão ao Senhor. Que tudo seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês.